Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de ciências, teia alimentar no seu livro 2. Lembra que nós iniciaremos a aula hoje com a correção da tarefa de casa na ficha de atividades lá na página 91. Vamos lá. Marque um X na alternativa correta. Em uma teia alimentar, os consumidores podem ocupar diferentes níveis tróficos, dependendo da cadeia alimentar analisada. Mas os seres autótrofos sempre ocupam o nível do... Lembra lá o que são autótrofos? Eles se alimentam, né? Eles produzem o próprio alimento. Então, eles vão ser os produtores. Então, você deve ter feito um X aqui na letra B, certo? Número 2. Ao representar e conectar as diferentes cadeias alimentares de que um organismo participa, temos as teias alimentares. Os seres humanos têm uma dieta bastante diversificada, consumindo animais e vegetais. Monte uma teia alimentar em que o ser humano pode ser consumidor primário, secundário ou terciário e que tenha os seguintes seres vivos: humano, gafanhoto, aveia, boi e galinha. Vocês têm que construir uma teia, não é cadeia, hein? Teia alimentar. Uma sugestão que eu tenho para vocês, olha aqui, vamos fazer aqui no quadro. Vou colocar aqui, ó, aveia. Sai aqui da aveia, nós temos o gafanhoto. Gafanhoto. Sai do gafanhoto a galinha. A galinha alimenta o ser humano. O ser humano se alimenta do boi e o boi se alimenta da aveia, mas o ser humano também pode se alimentar diretamente da aveia. Então, olha lá, como que ficou a nossa teia. Nós temos aqui o ser humano como, ó, aqui é o produtor, né? A aveia é o produtor. Ela é a produtora, aqui no caso, de todas as cadeias. Então, aqui nós temos produtor, primeiro consumidor, segundo consumidor, terceiro consumidor. Então, aqui o ser humano é o terceiro consumidor. Aí nós temos a aveia, o boi se alimenta da aveia e alimenta o ser humano. Então, o ser humano aqui é o segundo consumidor, porque aqui, ó, produtor, primeiro consumidor. E aqui ele é o segundo, ok? E aqui a aveia, que é o produtor, e o ser humano é o primeiro consumidor. Neste caso, o ser humano ali está formando uma teia alimentar e ele ocupa diferentes posições conforme a cadeia que ele está, certo? Exercício 3. Você pode ter feito outros exemplos, tá, pessoal? Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. As relações alimentares de um ser vivo normalmente são mais complexas do que as mostradas em uma única cadeia alimentar? Verdadeiro, porque ele não está só nessa única cadeia, ele faz parte de todo uma rede, né, da teia. Segundo aqui, as teias alimentares são a maneira mais simplificada de representar a relação alimentar de alguns animais. Está falso. Por quê? Eles se alimentam, não é? Aqui não é a teia, né? São as cadeias alimentares que são a maneira mais simplificada, certo, pessoal?
Pessoal, o professor confundiu uma coisa, acabei de me tocar aqui. Na primeira aqui, ó, neste primeiro aqui, é verdadeiro. As relações alimentares de um ser vivo normalmente são mais complexas do que as mostradas em uma única cadeia, né? Então, é verdadeiro, porque ele não tá numa... Eu expliquei o porquê, mas eu falei que estava falso. Não, é verdadeiro, tá? Porque não tá só ali numa única cadeia, faz parte de toda a rede, que tá interligado. Então, aqui é verdadeiro, tá? A primeira verdadeira, a segunda falsa. Próximo. Na página 92, tá bom? Quando representamos várias cadeias alimentares que se conectam, temos as pirâmides tróficas. Falso. Quando a gente representa várias cadeias que se conectam, nós temos as teias alimentares. E ali, a última, pirâmides são usadas para representar a quantidade de energia nos níveis tróficos de uma cadeia alimentar, pois a energia é sempre maior na base e menor no topo de uma cadeia alimentar. A gente ainda não viu exatamente as pirâmides, mas nós já vimos sobre esse negócio, sobre a questão da energia, né? Que ela é sempre maior na base. Lembra da setinha que ficava mais fina, que ficava mais grossa, conforme o nível de energia? Nós vimos isso no outro capítulo. E número 4, vamos lá. Em uma plantação de milho, podemos encontrar os seguintes animais: ratos, serpentes e corujas. O equilíbrio entre esses organismos é mantido pela cadeia alimentar. Então, desenhe, olha lá embaixo, uma pirâmide de energia para essa cadeia alimentar. Então, se a gente precisa de mais lá na base, eu vou apagar aqui para ficar no alto, ficar melhor. Se a gente precisa de mais energia lá na base, pessoal, ó, o topo da minha pirâmide, opa, essa aqui tá fraca, ficou pequena também minha pirâmide. Vamos começar aqui na base, que é o produtor, é o milho ali no caso, né? Aí saiu do milho, o rato se alimentou do milho, que aí foi diminuindo. Quem se alimenta do rato? A serpente. E quem que tá lá no topo nesse caso? A coruja. Então, nós temos aqui uma pirâmide alimentar, começando sempre de baixo para cima. O que exige mais energia lá, o que é o milho que vai para o rato, a serpente e a coruja que está no topo neste caso, certo? Vamos então lá para o nosso livro. Nós vamos lá para a página que nós estávamos. 164. Antes da gente começar na 164, eu vou passar um videozinho para vocês, certo? E aí nós vamos iniciar esse assunto sobre a questão dos agrotóxicos, combinado? Então vamos lá? Mamãe, por que a gente não vai no supermercado? Lá tem ar-condicionado. Ah, minha filha, as feiras agroecológicas são muito melhores. Aqui a gente pode conversar com os feirantes, que são os próprios agricultores, falar com outros consumidores, trocar receitas. Ainda tem festa e alimentos saudáveis. E a mamãe ainda economiza. Mas as frutas e verduras da feira não são iguais às do supermercado? Não são não, menina. Existem muitas diferenças. Ah, é? Me diz uma, então. Eu te mostro. Nós que vendemos aqui na feira somos agricultores e agricultoras familiares. Produzimos sem agrotóxicos e sem transgênicos, seguindo os princípios da agroecologia. Fazemos tudo em harmonia com a natureza. Mas os agrotóxicos não são usados só para matar as pragas que atingem as plantações?
É isso que as empresas dizem. Mas os agrotóxicos trazem muitos males que não valem a pena. É ruim para o meio ambiente, degrada, polui a água, a terra e o ar. Além de contaminar os alimentos, as pessoas que os utilizam na produção e os animais. Então, as frutas e verduras que a gente compra no supermercado estão todas envenenadas? A grande maioria, sim. Os alimentos industrializados que compramos no mercado são carregados de conservantes que fazem mal à saúde. Tem o sal, o açúcar e também as gorduras hidrogenadas. Além disso, tem os corantes e sabores artificiais, que servem para dar mais sabor e deixar os alimentos mais bonitos, mas fazem muito mal. Nossa, quanta coisa ruim! Essa é uma das vantagens de se comprar nas feiras orgânicas, porque você sabe de onde vêm os produtos e as sementes que usamos são crioulas, não são modificadas geneticamente. E os preços são justos, porque nossos custos de produção são baixos. Pode ter confiança de que são alimentos produzidos com qualidade e respeitando o meio ambiente. Se até nós agricultores comemos, tem que ser bom. Mas vocês estão lá para comer ou para vender? Ah, você não sabe? Na agricultura familiar, nós produzimos para comer e também para vender. Você sabia que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar? O que comemos tem a mesma qualidade do que vendemos. Ninguém sai perdendo. Aliás, quem sai ganhando é a população. Ah, entendi. Mas lá na feira também tem bolo e tem polpa de fruta, que eu vi. Vai dizer que isso não é industrializado? Isso é o que chamamos de produtos beneficiados. Eles são feitos na casa das próprias famílias e nas unidades de beneficiamento, lugares administrados pelos próprios agricultores e agricultoras, onde frutas e outros produtos são transformados em bolos, doces, licores, geleias e polpas de fruta. Mas tudo isso sem usar de químicos e conservantes e estimulando o trabalho cooperativo. Eita! Será que o suco servido lá na minha escola é feito com alguma polpa daqui? Pode ser que sim. Hoje no Brasil, as prefeituras e estados são obrigadas por lei a comprar 30% dos alimentos servidos nas escolas públicas diretamente da agricultura familiar. É o chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Além disso, também vendemos no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos que compra dos agricultores e agricultoras familiares para doar às pessoas que precisam se alimentar melhor. Eu nem sabia disso tudo. E eu não poderia ter explicado melhor. Tá vendo como a agricultura familiar é importante, filha? Mas a cadeia dos alimentos saudáveis depende dos dois lados, quem produz e quem consome. Plantar agroecológicos significa respeitar o meio ambiente e valorizar a cultura camponesa. E consumi-los significa incentivar a economia solidária e um consumo ecologicamente correto e mais sustentável. Vocês sabem o que é agricultura familiar agroecológica? Então, pessoal, viram que legal a questão da agricultura familiar, dos produtos que têm agrotóxicos, dos produtos orgânicos. Então, vamos lá retomar no nosso livro, na página 164. Vamos lá. Vale a pena conhecer. Você sabia que é possível cultivar alimentos sem o uso de agrotóxicos? Nós vimos agora no vídeo, né? Como é que se chamam esses produtos? Orgânicos. Para saber como, assista ao vídeo Comida que Alimenta e veja como isso pode ser gostoso e bom para o ambiente. Foi o que nós fizemos. Então vamos lá, com a lupa na mão. Você já ouviu falar de alimentos orgânicos? Sabe o que eles são? Vamos saber mais sobre esses alimentos. Para isso, busque informações em fontes diversas para responder o que se pede. Nós vamos responder de acordo com o vídeo que nós assistimos, ok? Então, olha lá. O que são alimentos orgânicos? São alimentos cultivados sem fertilizantes e agrotóxicos, né? São alimentos cultivados sem
conservantes, agrotóxicos e pesticidas, né? E pesticidas. Quais são os benefícios desse alimento? Eles são o quê? Mais saudáveis que os convencionais. Baixo impacto ambiental, eles não contaminam o solo e a água e deixam o solo mais fértil. Então, vamos escrever lá? São alimentos mais saudáveis que os convencionais, baixo impacto ambiental. Por que é o baixo impacto ambiental? Pois não contamina... Opa! Saudáveis, baixo... Aqui. Pois não contaminam o solo e as águas. Deixa o solo mais fértil. Por que deixa o solo mais fértil? Porque não contamina ele, né? Então, ele fica mais forte. E as desvantagens, quais são? Ela acaba sendo mais cara, mais vagarosa, né? Tem a produção mais devagar, em menor quantidade e com isso acaba ficando mais caro que o convencional, certo? Então, vamos lá. São mais caras. Tem sua produção mais vagarosa. Em menor quantidade e mais cara que os convencionais. Então, o que acaba acontecendo é que muitas pessoas acabam optando por comer os convencionais e não os orgânicos pelo custo, ok? Pessoal, como tarefa de casa, vocês têm as fichas 93 para fazer, ok? E aí nós vamos iniciar a próxima aula com a correção dessa ficha. Muito obrigada pela atenção de hoje, um beijo carinhoso, se cuidem, tchau!